Música, informação, a Guardiã da Notícia, na palma da sua mão. Coliseu da Guardiã. Confira a ordem das entrevistas com os candidatos a prefeito da região do Alto Tietê. De 30 de setembro a 10 de novembro, você confere os candidatos às prefeituras no Coliseu da Guardiã. Música e informação na palma da sua mão. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. Você já treinou em uma academia onde todo o seu time é formado por guerreiros? Loyalty Team Martial Arts. Jiu-Jitsu, equipe em fight, mestre Lourenço Filho, Muay Thai. E para aqueles que desejam perder as gordurinhas, definir o shape, treinamento funcional. Avenida Rio Branco, 522, Mauá. Loyalty Team Martial Arts. A sua mente e o seu corpo conectados na mesma vibração. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. Música e informação na palma da sua mão. Todas as segundas, às 9 da noite. Guardião da Cidade. Fala, galera da Guardiã da Notícia, tudo bem com vocês? Eu sou Jardel Eisenberg. Todas as segundas-feiras estaremos aqui, juntinho com você. As histórias do seu bairro e da sua cidade. Guardião da Cidade. Notícia, música e informação na palma da sua mão. Todas as segundas, às 9 da noite. Música e informação na palma da sua mão. E Veloz. Velocidade e estabilidade. A fibra ótica nunca esteve tão perto de você. E veloz para a sua empresa. Link dedicado, link temporário, provedores e muito mais. Cobertura dinâmica e rede própria. E Veloz. 011 4610 0000. E Veloz. A sua conexão. A Guardiã. Música, A Guardiã. informação, A Guardiã da notícia. na palma da sua mão. Espaço de Naturopatia e Estética Paula Silva. Ambiente acolhedor e holístico para você que procura saúde, bem-estar e equilíbrio. Conheça os nossos serviços. Depilação a laser, método Soprano Ice em platino. Especialista em remoção de tatuagem e despigmentação de sobrancelha. Limpeza de pele, método sucção. Menos dor e menos marcas. Drenagem linfática com exclusivo método Renata França. Massagem terapêutica Abianga. Se permita, fique leve e viva a experiência no espaço Naturopatia Estética Paula Silva. 011 99877 2762 ou acesse paulasilva-ne.com. Para você ouvinte da rádio A Guardiã da Notícia, aí estamos ao vivo, 11h10, horário de Brasília. Música e informação na palma da sua mão. Para você assistir a gente ao vivo, só acessar o Facebook da rádio A Guardiã da Notícia. E aí você clica no link e você assiste toda a programação e essa agora ao vivo, ok? Se você está no seu carro, você pode também usar o Bluetooth e se conectar pelo site. E nós temos também o app da rádio. Então baixe aí via Android e fique sempre conectado aí com todas as informações da rádio. E estamos num momento de muita política, então você que quer acompanhar tudo isso também, fique conectado na rádio A Guardiã da Notícia, tá bom? E hoje eu tenho uma super convidada, que para mim é uma grande honra. Estou procurando aqui porque o currículo dela é tão intenso que eu vou ter que ler. Vou dar uma resumida aqui, mas eu vou entrevistar a Maria Aparecida Neves. Na verdade, ela é minha professora da pós-graduação de aromaterapia e de florais de Bach. Eu sou muito honrada, né? Porque a naturopatia tem muitos professores, são um melhor que o outro, muito capacitados, com muita experiência para passar. Mas exclusivamente falando da Maria Aparecida, é um carinho especial, porque eu falo que ela é minha mentora, né? E eu quero falar um pouco dela, gente. Ela é psicóloga,
atuante em clínica há mais de 30 anos. É docente da pós-graduação de naturopatia, especialização em fitoterapia e plantas medicinais da Faculdade de Medicina da USP. Ela coordena também as terapias botânicas do Núcleo de Cuidados Complementares Integrativos do Instituto de Psiquiatria. Então hoje ela tem muita informação para passar para a gente sobre aí a aromaterapia aplicada à saúde mental. Na verdade, deu muito um boom, né? Essa conexão aí da aromaterapia, mas existem muitas outras práticas integrativas aí, e que um dia eu espero que ela me dê outras oportunidades para falar de outras práticas integrativas. Muito bem-vinda, viu, minha querida professora? Muito obrigada por disponibilizar o seu tempinho aqui para mim, tá? Fico muito, muito grata, e já passei aí, eu sei que os seus alunos estão te assistindo. Muito obrigada. E eu queria que você falasse um oi para o meu público aí que está te assistindo. Olá, pessoal. É uma honra, é um grande prazer estar aqui, podendo estar com vocês, né, os teus ouvintes, que sejam alunos ou que sejam seus clientes, enfim, você que é uma naturopata atuante e também alguém que está aí sempre levantando a bandeira e levando a naturopatia para o lugar onde ela merece. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. Maria Aparecida, eu sei que vai ter momentos que eu vou te chamar de professora, inevitavelmente, porque daqui às 13 horas estaremos juntos, né, na nossa aula de aromaterapia, inclusive, né, pela pós-graduação da Unip. Então, mas hoje, especificamente, vamos falar dos benefícios da aromaterapia para saúde mental. Então eu quero focar muito, porque eu tenho certeza que muita gente tem muitas dúvidas sobre os benefícios dos olhinhos, que eu falo que eles são mágicos. Desde que eu comecei a estudar e a procurar e mais informações, eu vejo que eles realmente faz sentido, sim, e que eles realmente atuam e que eles realmente funcionam. Então, para pessoas que, com certeza, tem gente que até nem sabe o que são óleos essenciais. Então, para começar a entrar no assunto, você poderia dar um breve relato do que são óleos essenciais, por favor? Simples de explicar é que são substâncias voláteis, né, que se dispersam no ambiente. Então, a aromaterapia, ela se utiliza dos óleos essenciais e seus efeitos para obter finalidades terapêuticas. Essa é a maneira mais fácil que a gente tem de estar explicando os óleos essenciais, né? Alguns óleos, eles se dispersam mais rapidamente porque eles são mais voláteis, outros que são feitos a partir, por exemplo, de resinas ou das raízes, eles são mais densos, então, portanto, eles demoram um pouco mais de tempo para se dispersar no ar. Tá? Então, óleos essenciais, na verdade, ela provém, né, das plantas e ela é utilizada a partir das plantas como, digamos assim, como defesa. E é exatamente isso que a gente aproveita para nós, né? Nós podemos também nos beneficiar dessa propriedade, digamos assim, né, dos aromas para o benefício da saúde. Perfeito. Nós somos meio suspeitas, né, professora, de falar, né? Porque somos encantadas aí, não só pelos óleos, mas por essas práticas. E eu sei que você desenvolve um lindo trabalho com óleos, não é? No Instituto de Psiquiatria das Clínicas, estou correta? Sim, eu acho que vale a pena a gente dizer que a aromaterapia, ela, na verdade, ela acaba sendo utilizada de diversas formas. Você pode utilizar a aromaterapia para cuidar da estética, né? Você pode se utilizar da aromaterapia para ser mais um elemento de uso na sua massagem, que vai promover ali tanto um relaxamento como um estímulo. Você também pode estar utilizando a matéria aromática para adquirir um benefício extra, digamos assim. A massagem já é um grande benefício, né? A gente pode utilizar
utilizar da matéria aromática para estar associando com outras práticas. E isso, digamos assim, é algo muito gratificante para quem é do ramo da aromaterapia, porque ele aprende diversas práticas e dentre essas práticas que ele aprende, essas ferramentas, você pode associar a aromaterapia com a medicina tradicional chinesa, com a ayurvédica, com a meditação, né? Você pode estar utilizando dentro da dermatologia e lá no Hospital das Clínicas nós utilizamos a matéria aromática para promover equilíbrio e bem-estar. Na verdade, a gente vai atender o paciente de maneira individualizada ou em grupo, mas sempre vamos levar em consideração qual digamos assim, o estado clínico do grupo no momento onde vamos fazer a escolha da sinergia que a gente vai utilizar. É muito, muito lindo, não é? Porque todo esse trabalho é todo embasado não embasado, sustentado pelo SUS, não é, doutor ou professora? Então, ali, na verdade, nós temos uma condição muito especial, porque nós estamos dentro do Instituto de Psiquiatria, do Complexo do HC, e estamos diretamente trabalhando no Hospital Dia, né, que é no Centro de Referência Hospital Dia. Então, ali nós temos uma prática interdisciplinar, onde nós trabalhamos com toda a equipe que está envolvida, que são os psicólogos, os psiquiatras, os terapeutas ocupacionais, enfim, toda a grade terapêutica que o paciente tem dentro dessa condição de hospital dia, também foi introduzido há muitos anos as práticas integrativas e complementares. Eu coordeno as terapias botânicas, que envolve tanto os florais de Bach como a aromaterapia. E nós estendemos esse projeto já há algum tempo para as pessoas que estão envolvidas também com os pacientes, onde nós temos o projeto Cuidando de Quem Cuida, que ele foi estendido tanto para os parentes dos pacientes, como para os profissionais que atuam no Instituto de Psiquiatria, porque eles estão diretamente envolvidos com esses pacientes. Ai, que lindo, então, nós professora. temos ali essa abrangência, digamos assim, e esse respeito pelos profissionais da área de saúde. Nossa, faz todo sentido, não é? Você cuidar da equipe, cuidar da família. Eu acho que tudo isso ajuda a ter um resultado muito mais eficaz do paciente, não é? Com certeza, porque a gente sabe que todo familiar ou toda pessoa que está envolvida dentro dessa egrégora de um paciente psiquiátrico, ele é impactado. Dependendo da maneira como o paciente está naquele dia, se ele está mais agitado, se ele está mais tenso, isso vai impactar na rotina daqueles que cuidam. E como eu também sou responsável pelo grupo de família, ficou claro para a gente a importância de estar estendendo esse atendimento também para os familiares e os funcionários, que é no projeto que está agregado ao projeto de terapias botânicas, o projeto Cuidando de Quem Cuida. Então, a gente vai adquirindo experiência através dos relatos, né, do feedback dessas pessoas no dia a dia. Eu achei lindo esse nome, Cuidando de Quem Cuida. Ô, professora, não vai ter jeito, vai ser professora mesmo, tá? Por favor, meus ouvintes, não tem jeito. Me fala uma coisa que eu tenho que pensar, quem tá me ouvindo, né? As dúvidas que as pessoas têm. Os óleos essenciais, por favor, me corrija se eu estiver errada, mas no Brasil ele é algo assim, vamos dizer, que meio que novo, não é? A gente pode considerar que está sendo mais divulgado há uns 10, 15 anos, ou eu estou errada? Não, Paulo, você está muito certa. Na verdade, nós estamos num momento excepcional
no caso da aromaterapia, que é o tema que estamos falando aqui hoje. Porque nós estamos num momento de boom, né? Mundialmente falando, onde nunca se falou tanto de aromaterapia. E por isso mesmo, essa sua atitude de estar trazendo informação para o teu público é muito válida, porque a informação ela chega, mas ela não chega em tempo real. Então as pessoas vão recebendo um pedacinho, né, de informação daqui e dali, e é muito importante que a gente reforce que, apesar de vir, né, digamos assim, seja uma ferramenta que utiliza-se das plantas, né? Então, portanto, tem o apelo de ser natural, não significa que não tenhamos que ter atenção e cuidado com relação à segurança do uso dos óleos essenciais. Então, sim, estamos falando muito, mas o que é aromaterapia? A aromaterapia, ela utiliza-se dos óleos essenciais e seus efeitos para promover uma ação terapêutica. E essa ação terapêutica dos óleos essenciais, ela vai atuar nos 4 níveis de cura, né? No nível físico, mental, emocional e espiritual. Então, quando eu estou inalando, quando eu abro um frasquinho de óleo, eu estou inalando um óleo essencial, parece ser, ai, que cheirinho bom. Eu estou, né, recebendo informações que, quando você tem essa questão, né, de abrir um frasquinho e de inalar um aroma, ele vai diretamente para o sistema límbico, né, através das células olfativas, né, que a nossa membrana olfativa ela é formada por milhões de células olfativas, e ela vai direto para onde? Para o sistema límbico, que é uma região do cérebro que armazena as nossas emoções. Então, mesmo que eu não esteja utilizando um óleo essencial para tratar uma questão clínica, que é algo fisiológico ou farmacológico, eu vou estar recebendo uma informação e vou estar, digamos assim, indo direto nesse guardião, né, que é o cérebro, que é o guardião das minhas lembranças e das minhas emoções. Então, sempre haverá um efeito. Mas como os óleos essenciais, ele tem princípio ativo, né, que são os componentes químicos que, quando você faz um estudo desse óleo essencial, você vai ver que ele tem mais de 300 componentes químicos, inclusive alguns nós nem conseguimos detectar quando fazemos esse teste. Então, é importante que fique a mensagem que é natural, sim, é natural, mas não é porque é natural que não pode ter efeitos adversos. A gente tem que ter atenção, por exemplo, qual a idade de quem a gente está utilizando o óleo essencial. A vulnerabilidade maior quando se usa um óleo essencial sem muito conhecimento está nas crianças e nos idosos. Então é muito importante um espaço como esse que você está abrindo para que a gente possa trazer essa informação. Né? Alguns óleos, eles têm componentes que são muito pesados e que são componentes que vão tratar, por exemplo, infecções, vão tratar alguns casos mais severos de inflamação, e esses óleos não podem estar sendo utilizados no dia a dia assim, pura e simplesmente porque eu gosto do aroma. Então é importante a informação, né? Isso digamos assim, fundamental para que eu possa fazer uso de qualquer que seja um produto para promover saúde e bem-estar. Professora, eu na verdade estava sonhando com essa pauta porque eu queria muito que você falasse sobre justamente isso, que as pessoas ouvissem, porque realmente esse boom que deu, está sendo muitos óleos sendo usado assim, né? E a pessoa leu em algum lugar que X óleo é bom para tal coisa, vai lá e compra.
Então, eu queria muito porque você tem toda essa base, toda essa experiência, então você tem autoridade para falar do assunto. E a gente que está estudando isso, que você até usou na última aula, que você quer muito deixar, né, esse legado que a gente leve, né, por mais aí anos. Então, acho que a nossa missão é essa, é levar a sério isso, que as pessoas entendam que, por mais que seja natural mesmo, tem que levar a sério. Nem vou repetir, porque você já falou tudo, mas, e entrando ainda, continuando ainda nessa linha, eu queria que você falasse um pouco, porque eu vejo anúncios, por exemplo, da ingestão do óleo, e eu sei que, né, até onde a gente está estudando, a nossa legislação ainda não permite a ingestão de óleos. Mas lá fora tem algumas que permitem, enfim. É um pouco meio que até alguns profissionais vão para a linha que pode, outros não é? Não sei o que você pode falar sobre isso, essa ingestão de óleo. Tem até, aí eu vi um outro dia uma empresa, kit para emagrecer. Então, eu não sei como a gente pode falar um pouco, que eu sei que tem pessoas que ficam na dúvida. Eu até recebi, uma pessoa me mandou uma mensagem: Paula, o que você acha desse kit para emagrecer? E eu falei, eu trabalho dentro do embasamento científico, dentro da legislação. E foi o que eu respondi para ela, mas eu gostaria muito que você falasse sobre isso. Bom, o tema ingestão é um tema extremamente importante, porque, inclusive, as associações lá de fora, como a NARRA, por exemplo, elas colocam no site, se você entrar, eles colocam que eles não são a favor da ingestão indiscriminada. Então, aqui no Brasil, por exemplo, realmente um terapeuta não pode estar indicando ingestão, né, para um cliente. Isso é da alçada médica. Então, se não somos médicos, nós temos que ter atenção a isso, porque estaríamos infringindo a lei, né? Esse é uma questão fundamental, né? Estaríamos infringindo né? A lei, estaríamos indo além da nossa alçada. Isso. Mas a questão é, qual é a intencionalidade? O que me leva a fazer a ingestão de um determinado óleo? Eu tenho escutado coisas tipo ingerir um determinado óleo para preventivamente, né? Então, outro dia eu estava até conversando com o Ian, que é de uma empresa fornecedora de óleos, e a gente estava conversando. Pois é, a gente tem que refletir muito sobre tudo isso, porque quando você faz a ingestão de um determinado óleo essencial, primeiramente você precisa saber para quê e por quê, né? O que é que eu estaria ingerindo um óleo essencial? Segundo, eu preciso estar atento de que forma eu vou fazer essa ingestão e quem é que está se responsabilizando por essa ingestão. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração. Porque o fato de eu estar ingerindo algo que é natural, dependendo do óleo essencial, dependendo dos componentes químicos que ele tem, ele pode sim causar algum efeito adverso. Nós temos no site do Robert Serran, que é o Instituto Serran, ele está se dedicando agora a criar um banco de dados sobre reações adversas. Bacana. E essas reações adversas, elas não acontecem só porque eu fiz ingestão. Elas acontecem também no uso na pele. Por exemplo, o óleo essencial, ele não pode ser usado na pele sem que ele seja diluído num carreador. Ele precisa de um veículo de diluição. Nós temos apenas 2 óleos essenciais que a literatura aponta que você pode estar utilizando ele sem diluição, que é o óleo essencial de tea tree, que é conhecido no Brasil como melaleuca, e o óleo essencial de lavanda. Os outros todos, a indicação é de diluir, né?
Travou? Porque se você não pode passar na pele sem diluição, você vai tomar o óleo essencial sem diluição? De que forma você está orientando uma pessoa a fazer isso? Então, se é pura e simplesmente pingar na água, quando você bebe, essa molécula pode parar no canal do esôfago e pode causar um dano. Pois é. Né? Então, é um tema bastante polêmico. Nós não somos contra. Nós temos atenção à maneira como isso é feito. E a maneira indiscriminada por pessoas leigas, aí sim, nós temos restrições sobre isso. Exatamente, é essa linha que eu também entendo. Quanto mais a gente estuda, mais a gente tem que se precaver mesmo, porque quem nos procura acreditando que entendemos do assunto, não é? E a internet hoje acaba que... não sei se eu vou usar a palavra certa, mas acaba que banalizando a aromaterapia, né? Porque os óleos essenciais... Para mim, é um cuidado com o ser humano, é um cuidado com a saúde mental, espiritual. Então, tem que ser levado muito a sério isso. Eu acho que a gente tem mesmo que levantar essa bandeira, sim. As pessoas, antes de comprar um óleo, deveriam procurar um aromaterapeuta. Uma pessoa especializada que estudou e que tem experiência e que tem capacitação para falar e indicar, não é? Eu vejo, inclusive, que as pessoas não sabem a diferença, a diferença entre um óleo essencial e essência. Exato. Eu já ouvi pessoas dizendo que está, né, que comprou uma essência. Desculpe. Imagina. Comprou uma essência e não sabia se podia fazer ingestão daquela essência. Então, isso é muito sério. Muito. A gente precisa, de fato, de informação. Exato. E a via também de ingestão e de absorção, ela também vai impactar, né, na resposta e no resultado. Então, tudo isso é fundamental. Exato. Quando a gente está falando de inalar um óleo essencial, nós falamos há pouco, né, que o sistema límbico está ligado a esse armazenamento das nossas memórias, e nesse armazenamento nós temos o quê? Todas as nossas emoções, os nossos sentimentos, como é que nós sentimos quando recebemos um abraço, né? E hoje nós estamos até tão carentes de abraço, né? Em função do momento que nós estamos vivendo, tá certo? Então, veja, as funções fundamentais do nosso organismo começam ali, né? No sistema. Eu tô no ar, não? Como para promovermos, tá certo? Uma transformação. A gente pode resgatar memória e, a partir desse resgate de memória, nós podemos elaborar uma situação, nós podemos trabalhar um trauma, nós podemos trabalhar uma situação de medo, por exemplo. Então, quando nós estamos falando, né, do trabalho que a gente desenvolve dentro da psiquiatria, nós estamos falando de utilizar a molécula aromática para tratar, né, de questões emocionais. Então, uma das, digamos assim, emoções ou um dos sintomas que atualmente né, a Organização Mundial de Saúde já nos elegeu como estando no ranking lá entre os primeiros lugares, é a depressão e a ansiedade. Né? A Organização Mundial de Saúde, ela nos mostrou que cerca de 12 milhões de pessoas no Brasil sofrem de depressão, e esse número vem aumentando desde o início da pandemia. E que a ansiedade, ela está em torno de 20 milhões de pessoas sofrendo de ansiedade. Nossa. Ansiedade é algo que todos nós podemos sentir, né? Ela faz parte da nossa rotina, do nosso dia a dia. Quando a gente fica esperando o momento da gente fazer a entrevista com a Paula, por exemplo, a gente entra. A gente é uma emoção normal do ser humano, né? Onde a gente está ali expectando que algo venha a acontecer.
Mas é comum nós entrarmos num quadro de ansiedade quando nós estamos enfrentando, né, situações estressantes. Uhum. E a questão realmente complicada, né, é que o excesso ele se torna patológico, certo? Então, é uma linha tênue que nos separa entre termos uma ansiedade normal, saudável, e estarmos já, digamos assim, necessitando do suporte de um apoio medicamentoso, porque ela já saiu, né, daquele estado considerado normal para uma condição patológica. Né? Sim. E temos vários gatilhos, nós temos muitos gatilhos, né? O medo é um deles, ele é uma preocupação, inicia-se com uma preocupação e isso pode ir se intensificando e chega aonde? Se transforma num pânico, num transtorno de pânico, se transforma numa fobia de ansiedade generalizada. Né? Então, a aromaterapia pode nos ajudar? Sim, eu tenho visto isso no nosso trabalho dentro do IPQ, que a aromaterapia é uma excelente ferramenta para minimizar os quadros de estresse, de agitação, e quadros de nervosismo, por exemplo, angústia. Nossa, eu posso te falar também que eu aplico aromaterapia nos meus atendimentos e um deles, que é uma massagem com óleos vegetais e óleos essenciais, eu ajudei uma pessoa a melhorar muito o quadro de pânico, de crise de pânico. Então, quanto mais a gente pratica, a prática clínica, que a gente vai vendo os resultados, não é, professora? A gente vê a evolução. Eu entendo que dá para fazer um trabalho preventivo com os olhos, não é? E dá para você também ir lá pontual também. Por isso que, volto a falar, todo mundo aí tem que procurar um profissional. Deixa eu te fazer uma pergunta. Daqui a pouco a gente não tem muito tempo, que eu também não quero atrapalhar o seu tempo. Quais olhinhos você indicaria para as pessoas indo dessa linha mais, né, emocional mesmo, mental, de ansiedade, de depressão? Uns 3 olhinhos daria para você indicar ou é muita coisa, assim, para as pessoas? Porque a gente sabe que óleos essenciais originais e óleos mesmo, eles são um ponto também de se falar, né, professora? São caros. Um óleo, são coisas que as pessoas se assustam. Aconteceu comigo uma vez, uma cliente minha, eu comprei um óleo de lavanda, mas não senti efeito nenhum. Mas, nossa, comecei a conversar, como você usou, nem tinha lembrado do preço, professora. Aí ela comentou, falei, depois eu lembrei, eu perguntei, por um acaso, você pode me falar quanto você pagou? Aí ela, paguei R$16. Aí eu falei, então depois você me mostra qual é, porque provavelmente é a essência, não é óleo. Uhum, exatamente, e como eu disse há pouco, é exatamente isso, as pessoas ainda não têm uma cultura, né, de entendimento para conseguir diferenciar um do outro. O preço, que é o que você acabou de dizer, é uma forma da gente entender. Por quê? Porque se a gente pegar a origem da planta, né, vamos voltar lá no início, tá certo? Vamos voltar desde os primórdios. Quando você pega uma semente, né? Ou quando uma planta nasceu espontaneamente ali, ela tem o quê? Todo um manejo, né? Você precisa ter uma terra preparada, então preparar a terra, essa terra não pode ter agrotóxicos, se você está falando de finalidade terapêutica, você tem que ter todo um manejo na hora de um manejo sustentável na hora da poda, para cortar, para fazer a diluição. Essa diluição tem um processo. Por exemplo, se a gente falar da lavanda, né, que é um óleo ansiolítico, antidepressivo, ele alivia tanto medos e tensões como a agitação, é um óleo mundialmente conhecido.
tá certo? Você precisa pensar nessa cadeia como um todo. Depois que você dilui, você ainda precisa ter um manuseio com muita atenção para não contaminar esse óleo. Então, você tem que envasar. Dentro desse processo de envasamento, algumas empresas ainda têm a questão da certificação, certificam aquele óleo como orgânico, porque aí ele atendeu todos os critérios. Então, se nós olharmos essa cadeia como um todo, nós vamos verificar que não é tão caro assim. Alguns óleos, eles são mais caros porque ele precisa de muita matéria-prima para poder fazer 1 litro de óleo essencial. Né? Então é isso que a gente precisa estar atento. Por exemplo, se eu for preparar um óleo de jasmim, eu preciso de 4.000 flores, né? De 4 toneladas de flores para fazer 1 quilo de óleo de jasmim. O óleo de rosa é de 2 a 3. Então a gente vai começando a entender por que não pode ser tão barato, né? Existe toda essa cadeia, existe todo esse manejo. Sim. Quando você compra um óleo essencial barato, você pode ter certeza que esse ou é essência, que ela foi produzida em laboratório, ou este óleo está adulterado, ou com essência, ou com algum outro óleo essencial. Quando é com óleo essencial, por exemplo, lavandinha, no passado se tinha muito óleo de lavanda adulterado com óleo de lavandinha. Ainda estamos falando de óleo essencial. Agora, quando você tem um óleo adulterado com essência, veja o risco de ingerir este óleo essencial. Justo. E aí, falando, né, de mais um olhinho, eu já falei da lavanda. Isso. Né? Por exemplo, quando a gente trabalha ansiedade, a gente está trabalhando o quê? Uma instabilidade de humor, não é isso? Isso. Então, aquela pessoa que acaba tendo uma pressão interna ou uma pressão externa, e com isso ela tem uma estabilidade de humor. E isso ela fica nesse up-down. O óleo de bergamota é um óleo muito utilizado, porque ele tanto é ansiolítico como antidepressivo, ele alivia os quadros de estresse, atua na ansiedade, nos quadros de ansiedade generalizada e regula o humor. Então, o óleo de bergamota é um óleo que é muito utilizado por nós lá no Instituto de Psiquiatria. Tá? Bacana. O óleo de capim-limão também é um óleo que atua ansiolítico, sedativo, atua no sistema nervoso central. Ele alivia o quê? Quadros de fadiga. É considerado um óleo restaurador, porque vai atuar nos estados de esgotamento. Por isso, atua nesses estados de fadiga mental. Ele vai o quê? Reanimar. O óleo de gerânio também é considerado um óleo harmonizante. Ele é um neutralizador de estresse também, né? Então, nós temos aí alguns óleos. Por exemplo, a manjerona, a gente pode ajudar, digamos assim, os efeitos, potencializar os efeitos da lavanda com a manjerona. Ou, melhor ainda, com a camomila. Quando eu crio um blend com o óleo de lavanda e o óleo de camomila, você tem até rolon já pronto para uso. Isso. Realmente você tem ali um efeito muito efetivo no combate à ansiedade, à agitação e todos esses sintomas que são naturais do quadro de ansiedade, né? E a camomila também, ele é tão conhecido, né? Por nós que já desde os primórdios, desde o tempo da vovó, utilizávamos o chazinho de camomila para aliviar, né, problemas estomacais. E falando da camomila azul, por exemplo, nós estamos fazendo um trabalho onde estamos utilizando essa camomila diluída, ela é bem diluída em álcool de cereal e água, para tratar traumas de infância. Nossa! Para resgatar questões que aconteceram lá atrás na nossa infância, na nossa vida, na nossa história e que estão impactando hoje no nosso dia a dia, né? Impactando na nossa rotina, impactando no nosso modo de ser. Então, são óleos que vão ajudar na ansiedade, no estresse, vai ajudar na insônia, vai tratar de
traumas emocionais, que podem ser de abusos, podem ser por acidentes. E a camomila, tanto a camomila romana como a camomila azul é um óleo um pouquinho caro, até, né? Vale a pena, já que você citou isso, mas ele é excelente para tratar quadros dermatológicos também. Sim. Né? Então, a gente tem aqui o óleo de rosa, né? Que eu sou apaixonada. Eu também. O óleo de rosa não tem, eu digo que não tem como o óleo de rosa não trazer algum tipo de bem-estar e de transformação. O óleo de cedro, que é um óleo que trabalha, né, a sabedoria, que nos traz muitas transformações e muitas elaborações. O olíbano, que é um óleo que atua também como um rejuvenescedor, assim como o óleo de rosa, mas ele é excelente, digamos assim, para os fatores emocionais. Ele é um revigorante, digamos assim, né? Ele vai nos ajudar, assim como o óleo de rosa, por exemplo, a dissolver mágoas, ressentimentos, aquelas situações, às vezes, familiares que se arrastam por anos, né? Onde as pessoas, às vezes, não se falam, não se conversam. O olíbano é um óleo espiritual que pode promover essa elevação espiritual e nos ajudar a libertar emoções do passado e até nos ajudar com o perdão. Hoje nós temos muitas pessoas perdendo, né, seus entes queridos. O ciprés é um óleo que a gente utiliza bastante, né, e ele ajuda, por exemplo, a tratar essa inquietação e essa depressão, assim como ele vai ajudar nos quadros de luto, né? Ele é muito eficaz, porque ele está associado a essa passagem, né? Esses ritos de passagem, essas transformações. Eu fico, você falando de óleos essenciais, com essa voz, meu Deus, já deu até pra... O estúdio aqui tá uma paz, não tá? Aqui, ó, o meu companheiro tá falando a mesma coisa. Nossa, baixou uma paz aqui. Ai, professora, olha, nossa, a gente ficaria horas, na verdade, falando sobre isso, que eu sei o quanto você ama, você veste a camisa e você tá até hoje aí lutando, né, para divulgar e para mostrar as efetividades da aromaterapia e das práticas integrativas no geral. E bom, depois eu falo com você, mas eu quero muito que você volte para a gente falar sobre os florais de Bach. E eu espero que depois a gente conversa sobre isso. Mas eu tenho que finalizar, porque eu também quero que você almoça para a gente começar a nossa aula daqui a pouco. E eu queria que você deixasse uma mensagem, o que você queira falar, né? O que você queira, fique à vontade para a gente finalizar. Desde já, eu agradeço muito a Rádio Guardiã da Notícia também por você nos prestigiar com esse seu tempo e passar essa informação que é tão relevante, tá bom? Muito obrigada. Eu que agradeço. Então, veja, nós temos a mensagem que eu queria dizer, assim, procure por profissionais que estão devidamente treinados e pode lhe ajudar, né, a aliviar fadiga, tensão, ansiedade, enxaqueca, quadros psicológicos onde você perde a sua autoconfiança, né? A aromaterapia pode lhe ajudar, inclusive, de maneira preventiva, né? Para que você não chegue a um estado de fadiga mental, por exemplo, ou a um estado de estresse crônico ou um quadro de ansiedade generalizada. Mas procure sempre um profissional devidamente habilitado para te ajudar. Ou alguns órgãos, como, por exemplo, nós temos a Associação de Naturopatas, né, a Abranato, nós temos a Associação de Aromaterapeutas também, a Abraroma. Então, procure entidades que podem estar te ajudando a estar seguro dentro do uso dessa ferramenta. Ai, É isso, muito obrigada. Eu que agradeço, viu? Um ótimo dia e daqui a pouco a gente se vê, tá bom?
Ok. Um abraço. Eu agradeço a audiência do seu público, viu? Ai, muito obrigada, viu? Muito obrigada. Tava todo mundo bem curioso por essa pauta, viu? Então, ficamos com que aroma? Vamos pensar no aroma da lavanda, né? Que nos acalma, nos equilibra. Exatamente. Okay? Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Então é isso, meus queridos ouvintes, espero que tenham gostado aí dessa pauta, eu tô aqui bem zen. Então, a nossa programação continua aí 24 horas nas mídias sociais, pelo site, você consegue aí acessar o Bluetooth, você pode também baixar o nosso app pelo Android, ficar conectado sempre também, e pelo Facebook. Esse programa daqui a pouco ele sobe na página e fica aí disponível para você assistir a qualquer momento ou também indicar para quem também você possa imaginar que tem interesse em saber do assunto, tá bom? Eu fico muito agradecida por quem disponibilizou um tempinho para assistir e estarei aqui segunda-feira de novo. Não, segunda é feriado, né? Então provavelmente na outra. Mas é isso, muito obrigada, que vocês tenham uma semana aí iluminada. Um abraço, tchau, tchau. Espaço de Naturopatia e Estética Paula Silva. Ambiente acolhedor e holístico para você que procura saúde, bem-estar e equilíbrio. Conheça os nossos serviços. Depilação a laser, método Soprano Ice em platino. Especialista em remoção de tatuagem e despigmentação de sobrancelha. Limpeza de pele, método sucção. Menos dor e menos marcas. Drenagem linfática com exclusivo método Renata França. Massagem terapêutica Abianga. Se permita, fique leve e viva a experiência no Espaço Naturopatia Estética Paula Silva. 011 99877 2762 ou acesse paulasilva-ne.com. Música e informação na palma da sua mão.